Abre a sua Bíblia comigo. Um texto que eu já estava mastigando já há alguns dias já. Estava sexta-feira e hoje de novo levantei pela manhã cedo, ontem. E eu sei que vai sair água dessa rocha aqui. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no seu capítulo 14, verso 13. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13. Aleluia. Meu coração está ardendo, meus irmãos. A presença de Deus. Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, em um barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo que seguia-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, aos seus discípulos aproximou-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Verso 16. E Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes o que comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Poderoso Deus, Pai querido e Pai celestial. O Deus, ó Pai todo-poderoso, o Deus que é dono dessa obra. O dono dessa casa, Senhor, dessa igreja que é sua, Senhor, é para toda a honra e toda a glória. É exclusivamente para o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso. Pai, nesse momento, ó Pai, me coloco, ó Pai, diante da Tua presença. Sendo eu, ó Pai, um homem cheio de falhas, pecadores diante do Seu altar. Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e quando estiver, ó Pai, pregando a Tua palavra, ministrando a Tua santa palavra, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha o Seu Espírito Santo de convencer o coração do homem ao pecado. Que nessa manhã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que todavia eu diminua e o Senhor cresça. Que todavia eu desapareça e o Senhor apareça nessa manhã. Pai, eu te peço nas minhas orações, ó Pai, como tenho pedido, enquanto estiver ministrando a Tua santa, poderosa palavra, o Teu Espírito Santo vai de encontro com essa igreja, vai de encontro com essa vida, vai convencendo o homem, a mulher do pecado, Senhor, porque eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, e não abrir e fechar da minha boca, que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja. Fala conosco nessa manhã, Senhor, me usa como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, como usaste, ó Pai, nesses dias. Então faça a Sua vontade e o Seu querer, no nome santo de Jesus de Nazaré, amém. Toma seu assento, redobre a sua atenção por gentileza. Aleluia. Me aguenta ver até 2 horas da tarde? Aleluia. Brincadeira, meus irmãos. Eu vou ser bem objetivo, vou até meio-dia, meia hora, 35 minutos. Eu vou trazer aqui que o Senhor colocar no meu coração para transmitir para a amada igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós lemos esse texto onde os 4 evangelhos vai dizer e vai narrar essa história. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Os 4 evangelhos de Jesus Cristo, que vai dizer a história do nosso Cristo, vai dizer a história do nosso Salvador, vai dizer sobre essa história. Mas cada um deles, aleluia, vai narrar de uma forma diferente, mas cada um deles vai narrar de um jeito. Nós entendemos, aleluia, que eles estavam com Cristo. E é bem verdade, aonde Cristo estava, por onde Cristo entrava, em todo o seu ministério terreno, ele sempre operava milagres, ele sempre operava algo sobrenatural, aleluia, para aquela multidão. Jesus nunca estava só, alguns episódios, algumas palavras, alguns textos vai dizer que ele estava em algum momento só, mas diversos os textos vai dizer sempre ele estava acompanhado da multidão.
Muitas pessoas estavam com ele, e esse texto vai ser narrado em Marcos 6,30, em Mateus 14,13, e no Evangelho de João, no capítulo 6, vai narrar a história da multiplicação dos peixes do pão. Nós conhecemos essa história quando nós estamos numa escola bíblica dominical. Eu cansei de ouvir essa historinha pela tia contada dentro da escola dominical, sobre a multiplicação dos peixes. Todos nós conhecemos essa história. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus, aleluia, que o Senhor tinha acabado de viver um momento difícil. Qual momento é esse, pastor João, que Jesus está vivendo com seus discípulos? João Batista tinha sido decapitado por Herodes. Ele tinha acabado de ser morto, e Jesus se retira dali. Se retira de onde ele estava. A Bíblia vai dizer que ele vai para um lugar deserto. O engraçado de ouvir esse texto, que ele vai para um lugar, onde? Vocês estão comigo, não estão, amém? Amém? Jesus vai para um lugar deserto. Um lugar que ele gosta de estar. E um lugar que hoje nós não gostamos de estar. E eu vou dizer e vou falar de novo. Lugar que Jesus gostava de estar, deserto. Lugar que hoje nós não gostamos de estar, passar pelo deserto. Quantos de nós passamos pelo deserto e não queremos passar pelo deserto? Quantos de nós enfrentamos o deserto e falamos assim, eu não quero passar esse deserto sozinho. Mas sabe de uma coisa, eu já vou liberar uma palavra para a tua vida nessa manhã. Você nunca vai passar o deserto sozinho. Você pode ser profeta nessa manhã e dizer para o seu irmão que está do teu lado, você nunca vai passar o deserto sozinho. Aleluia, Jesus estava, a Bíblia vai dizer que ele se afastou agora, e ele foi para o deserto. Deserto é esse que a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava com Jesus. Uma grande multidão, não é eu que digo, mas a Bíblia, de mancos, de coxos, paralíticos, surdos, mudos. Uma grande multidão que estava com alguma deficiência física, que estava diante de Jesus querendo um milagre. Eu entendo, aleluia, que muitas pessoas estavam atrás de Jesus só para o milagre. Eu entendo que essa multidão, onde a Bíblia vai dizer, não é eu que digo, que quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estava com Jesus, estava atrás de Jesus para ver o milagre, para ver o que ele ia fazer, para receber alguma cura, porque o texto vai dizer que Deus nunca vai despedir ninguém de mãos vazias. Salmos 84, verso 10, Deus nunca vai despedir ninguém de mão vazia. Ele sempre vai ter uma palavra, ele sempre vai ter uma resposta, ele sempre vai ter um decreto do céu. Você não entendeu? Levanta a sua mão por gentileza. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, eu sempre tenho resposta para as suas, aleluia, pergunta. Eu sempre tenho resposta, aleluia, para aquilo que você tem dúvida. Eu sempre tive resposta, eu sempre tive solução para a sua vida. Aleluia. O salmista vai dizer que Deus nunca vai despedir ninguém de mão vazia. Nunca vai despedir eu e você de mão vazia. Ele sempre vai ter uma resposta. Ele sempre vai ter um milagre. E essa multidão estava atrás de Jesus para ver o milagre, para ver o que Jesus ia dizer. É mais fácil eu e você estar no deserto com Jesus do que o diabo com dinheiro na conta, com bonança. Eu vou dizer de novo. Mais vale nós estar no deserto com Jesus do que no mundo com a nossa conta recheada ou cheia. Por que, pastor, vale a pena estar no deserto com Cristo? Porque a certeza de uma coisa só, a salvação. A certeza de nós enfrentarmos o deserto com Jesus, aleluia, a coroa nossa. O deserto com Jesus, aleluia, que Ele sempre vai ter providência. No deserto com Jesus, Ele sempre vai ter algo para mim, para você oferecer. Aleluia. Por que, pastor João? Porque a Bíblia vai dizer que quando ele está com aquela multidão, aleluia, naquele monte, quando ele está com aquela multidão naquele deserto, ele vai olhar para a multidão, os discípulos vão chegar para o Jesus 12, vai chegar até Jesus e fala, Jesus, já é a tarde, Jesus, já é a noite, despede essa multidão para ir embora. Não vou despedir ninguém. Se vieram até a mim, vai ter resposta. Se vieram até a mim, aleluia, eu vou entregar algo na vida deles. Se vieram até a mim, eu vou responder a eles. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã? Se você vem entregar diante do altar, você não vai ser daquele de mãos vazias. Se você vem entregar para o Senhor, Deus vai responder você. Mas o entregar é difícil. Meu irmão Dimar, nós hoje entendemos, aleluia, que viemos só para pedir dentro da igreja. Quantos de nós, verdade, entrou para dentro da igreja, só Deus me dá, pensa que Deus é self-service. Eu vou escolher isso, eu vou querer aquilo, vou querer... Não. Quer ver milagre? Primeiro entrega. Eu vou dizer de novo, quer ver milagre? Se entrega. Aleluia, entra com propósito no altar do Senhor. Entrega-se ao Senhor. Senhor, entrega a minha vida. Entregou? Então abandona o mundo. Entregou?
largue das práticas do pecado. Entregou. Se você entregou diante do altar do Senhor, pode ter a certeza de uma coisa: vai ter momentos que você vai passar pelo deserto, vai ter momento que você vai passar por tempestade, vai ter momento que você vai passar dias difíceis, mas a certeza é de uma coisa: Ele sempre estará com você do teu lado. Ele sempre estará com você. Vale passar deserto com Deus. Essa nossa geração não quer passar o deserto. Essa geração não quer enfrentar o deserto que Deus permite nós passar. E escute isso aqui. Aleluia. No capítulo de Êxodo, no versículo 16, o povo estava passando pelo deserto. O povo estava para onde? Você conhece a história, eu não vou me deter nisso aqui. O povo estava indo à terra prometida, todos nós sabemos. E o Senhor, aleluia, fez uma promessa para o povo: vão entrar na terra prometida. Mas tem um tempo para vocês entrar. Todos nós sabemos a história. 40 dias era para ser passado para entrar na terra prometida. Se demorou 40 anos para o povo entrar. Por que, pastor, demorou tanto tempo assim? Deus abençoe. Porque demorou tanto tempo assim para o povo entrar na terra prometida? Porque tinha algo, já disse aqui uma vez isso aqui na igreja, tinha algo de dentro do povo que Deus precisava tirar. E o tirar de Deus muitas vezes dói. O tirar de Deus muitas vezes causa feridas. O tirar de Deus muitas vezes nos machuca. Por quê, pastor? Porque é algo que nos agrada. É algo que vai agradar a carne, mas desagradar a Cristo. É algo que vai agradar eu e você no momento, mas vai desagradar a Deus. Aleluia. Momentâneo, prazeres da carne. O irmão já disse uma vez aqui, eu vou tornar a dizer: o pecado é bom. Quem disse que o pecado não é bom? O pecado agrada a nós, sacia a nossa carne. Mas o Tiago vai dizer: vocês, aleluia, estão agradando a sua carne, vocês estão constituídos inimigo de Deus. Se você desagradar o mundo, você está desagradando ao Senhor, e Ele se torna o seu inimigo. E o que Deus queria dizer para o povo? Eu vou tratar com vocês no deserto. Meus irmãos, deserto tem milagre, mas também deserto tem tratar de Deus. Eu vou dizer de novo: milagre tem, deserto tem maná, deserto tem milagre, deserto faz Deus faz botar a água da rocha, mas deserto tem tratar particularidade com Deus. Deus está enviando nós para o deserto para ser tratado. Por quê, pastor Jô? O povo de Israel estava numa peregrinação de 40 anos no deserto. Para quê? Para tirar o que estava impregnado na carne, que era o Egito. Eu não quero o pecado, eu quero você. Eu não quero essa carne pecaminosa, eu quero você na minha vida. Deus queria o povo, mas queria tratar com o povo. Deus queria o povo, mas o povo não queria Deus. Porque para ter Deus tem que abandonar tudo. Para ter Deus, aleluia, tem que largar nosso pecadinho de estimação. Eu vou dizer que nem eu peguei a frase do João da Carlos, eu vou dizer: vai doer, mas vai curar alguém aqui hoje. Aleluia. O pecado nós não quer largar. O pecado, Josevaldo, não quer porque é gostoso. Eu quero andar no pecado. Eu quero estar hoje no mundo, mas amanhã eu posso estar com Deus. Eu quero andar com Deus, mas também Ele tem que me entender. Deus entende. Não, Deus não entende não. Pecado ainda continua sendo pecado. Errado ainda é errado. Aleluia. Eu falei aqui certa vez, aleluia, eu prefiro ter 3 pessoas aqui dentro e pregar a verdade, do que ter essa igreja lotada e ninguém morar no céu, não ver ninguém se rosto lá no céu. Eu prego a palavra de Deus para você entender: pecado ainda é pecado, errado ainda é errado, e sem santidade ninguém verá Deus. Pastor, o que você está dizendo? O deserto que nós estamos enfrentando é Deus querendo arrancar os prazeres da carne de mim e de você. O deserto que eu e você estamos passando é matar essa carne pecaminosa. O deserto que eu e você estamos passando é tirar daquilo que desagrada a Deus. Urabaio, Camandarécia, Lamandaravassou. E as igrejas hoje têm tampado o sol com a peneira. Eu vou dizer: as igrejas hoje, aleluia, têm enganado multidões e multidões, enriquecido pastores, aleluia, e não tem pregado a palavra de Deus. A palavra que cura, liberta e faz morar para o céu. É essa palavra que tem que ser pregada hoje. O povo enfrentou um tempo no deserto para tirar o que desagradava o Senhor. E Deus está dizendo para nós: não tem problema de ser salvo, glória a Deus não. Aleluia. E Deus, aleluia, está tirando de nós, aleluia, aquilo que desagrada a Ele. Meus irmãos, você tem noção que nós somos a última geração desse último século, irmão Santiago? Nós somos o último dessa geração. Jesus já está voltando, Jesus está à porta. E eu vou dizer, aleluia, está passando o deserto porque Deus quer tirar você desse deserto. Por que quer tirar esse pecado que você tem acompanhado há anos? Deus não se agrada.
Tem deserto que nós enfrentamos. O povo enfrentou deserto em Êxodo 16. Mas o lindo é que Deus é tão misericordioso com o camarada. O Deus é tão amoroso com a pessoa. Senhor, estamos com fome. Vou enviar maná. Senhor, estamos com frio. Vou mandar a coluna de fogo para vocês. Vocês estão pecando diante da minha presença, mas eu vou socorrer vocês no momento da aflição. Senhor, nós está passando calor, esse sol escaldando no deserto. Calma aí que eu vou enviar a nuvem para cobrir o sol, para vocês passar. Deus está dizendo para alguém, mesmo você sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Mesmo eu sendo infiel, Deus ainda continua sendo fiel. Ele manda a provisão, Ele manda o milagre, Ele manda a água, Ele manda a solução para o seu problema, mesmo nós sendo infiel. Aleluia, no deserto, aleluia, ainda no deserto tem providência. Oh, aleluia, no deserto ainda tem milagre. No deserto ainda tem cura, tem libertação, tem resposta. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz assim: não nos deixou passar fome. O Deus não deixa ninguém passar fome. Por que passar fome, pastor João? Ou se a nossa geração, não, eu estou falando alimentar carnalmente, não. A nossa geração está passando fome de palavra, fome do Espírito Santo, escassez da presença de Deus. Não tem mais diácono hoje isso. A nossa geração está passando fome. E Jesus vai dizer para o discípulo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que fez parte de mim participa deste pão vivo. Come dessa palavra, come desse maná. Deus está querendo tratar conosco. Aleluia. Traz, cadê os discípulos? Chega até Cristo. O que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Irmãos, vamos ser também aqui. Vamos observar o texto. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres. Vamos dizer assim, que naquele tempo o povo gostava de procriar. Amém ou não amém? Gostava de ter filho. Olha, naquele tempo não tinha televisão, né? Tinha filho bastante. Vamos dizer que todo aqui os 5.000 homens, que texto, que todos os apóstolos, que todos os evangelhos vai dizer 5.000 homens. Com as suas mulheres 10.000. Vamos colocar uma criança, que eu acho que é pouco. Cada um tinha uma criança, ali tinha cerca de 15.000 pessoas em cima daquele deserto. Quantidade de pessoas no deserto. Por quê? Por que está no deserto? Porque onde está Jesus eu quero estar. Onde está Jesus? Está no deserto. Que nem Moisés disse: Senhor, não retire de mim a tua presença. Só saio daqui se o Senhor for. Sabe o que é o problema da geração hoje? Faz as coisas e não pede direção. Eu vou, mas não peço direção. Eu faço, mas não peço direção. Ei, a geração nossa hoje não pede mais conselho para Deus. A nossa geração não pede para Deus: você pode ir, você pode ficar. Deus está dizendo para você nessa manhã: peça direção para Ele, que Ele é seu guia. Porque João 8 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Ele é o caminho, escute isso aqui, não tem outro. Tem caminho para os homens que os olhos encantam, mas é morte. Jesus não está no negócio. Pastor, o que você está dizendo? Que talvez está agradando os seus olhos materiais. E Deus está dizendo: isso, você mal sabe, eu sei que você vai levar isso para a morte. Mal sabe que vai tirar você da minha presença. Mal sabe que você vai se afastar. E Deus está dizendo: ei, essa geração esqueceu de pedir conselho para Deus. Essa geração que esqueceu de consultar a Deus antes de tomar, aleluia, uma atitude, antes de querer entrar num propósito. Esqueceu de consultar o Senhor. E Jesus disse: só isso? Só. Para mim é muito. 5 pães e 2 peixes na mão sua é nada mesmo. Na sua mão não é nada. Pastor, eu tenho nada. Na sua mão não é nada, mas na mão dele, tudo. Na mão dele é grande. Aleluia, na mão dele pode tudo. Eu citei alguns textos aqui que eu coloquei: com pouca coisa Deus fez muito. E eu vou dizer de novo: com pouca coisa Deus fez muito. Em 1 Reis 17, 10 e 11, a mulher, você sabe, eu não vou nem entrar nesse texto. A mulher tinha só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Nas mãos do Senhor, transformou o milagre, provisão, se tornou uma mulher próspera. 2 Reis capítulo 4,
Os credores bateram na porta, vou levar o seu filho. O que você tem? Só tem um pouquinho de azeite na botija. Então entra para dentro da sua casa, fecha a porta que o milagre vai descer. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, nessa manhã? Para você é pouco, mas a mão de Jesus é o suficiente para o seu milagre. E eu, no começo da pregação disso, eu vou dizer agora o que você trouxe hoje. O que você trouxe? Você veio para pedir ou você veio para entregar? Você veio para adorar ou veio para reclamar? Você veio para questionar Deus ou veio para adorar Ele? Então dá o seu melhor glória para Ele. Levanta a sua mão por gentileza. Dá o seu melhor aleluia, a sua melhor adoração para Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. O que você veio trazer? 5 pães e 2 peixes. Creio eu, não é a Bíblia que diz, mas eu posso entender dessa maneira. Jesus, você vai querer tratar, cuidar dessa multidão toda com 5 pães e 2 peixes? Impossível para mim, impossível para você. Mas o Deus das causas impossíveis se torna possível. Não, eu vou dizer que você não entendeu. O Deus das causas impossíveis ainda está no nosso meio, Ele opera ainda hoje. Pastor, por que não opera? Porque falta mais de você, falta mais de mim. Pastor, por que eu não alcanço? Porque falta mais de você, o Senhor requer mais de você. Pastor, por que eu não consigo? Porque você tem que abandonar, você tem que largar, você tem que desistir, você tem que abandonar, aleluia, o seu jeito, a sua vontade. Tem que desistir de tudo e fazer a vontade de Deus. O que é difícil? Pastor, é difícil, muito difícil, irmãos. Estava dizendo ontem, evangelho não é fácil não. Evangelho é para corajoso, irmãos. Irmã Lidiane, evangelho, pastor, isso não é para qualquer um, não é para qualquer fraco não. É para nego que tem, que nem o nosso irmão o José Valdo falou que é que tem sangue nos olhos. Meu evangelho não é para qualquer um não. Tem que ter apetite, irmão Santiago. Tem que renunciar, tem que fazer a vontade de Deus. Doendo, chorando, tem que cantar. Estava dizendo ontem para o pastor Elcio, aleluia, nós como subindo ao dar ministro, que estão aqui, eu, pastor Elcio, Hugo, José Valdo, quando nós olhamos para nós, aleluia, fala assim, não, possível, o pastor não tem problema, o pastor não tem dificuldade, o pastor está todo momento sorrindo, o pastor está todo momento se alegrando. Meus irmãos, eu não transpareço, mas eu entro para o meu quarto, eu falo somente para eles, porque se eu falar para você não resolve. O problema nosso é esse hoje, irmão Gabriel. Falamos para a pessoa que não vai resolver nunca o nosso problema, mas quando entregamos na mão daquele que resolve, Ele resolve. Para você é pouco. Você tem fé? Passou um pouquinho de fé, então acredita. Mas Patrícia, eu não consigo, mas você tem um pouquinho de fé? Crê? Deus pode operar nesse pouquinho aí. Pode se transformar muito. 5 pães e 2 peixes. Trouxe até Jesus. E o lindo é que eu acho Jesus. Ele respeita a hierarquia. Urabaio, camandarás. Jesus respeitava quem mandou ele para a terra. Jesus respeitava todo o seu ministério. Por que você está dizendo isso, pastor João? Eu vou te dizer. Manda toda a multidão sentar. Senta toda a multidão. Levantando para o céu. Jesus podia multiplicar. Amém ou não amém? Jesus já podia multiplicar aqueles pães, aqueles peixes naquele momento. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta para o céu e abençoa diante do seu Pai que estava vendo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Está aí a chave do crente. Coloca na tela, não colocou nenhuma, mas coloca isso na tela, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo. Em tudo? Porque está? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O segredo, eu vou dizer que o meu coração, Gabi, estava ardendo ontem. A nossa geração é ingrata. A nossa geração não dá graças ao Senhor por nada. Está na prova, não agradece. Está na bonança, não agradece. Está passando momentos bons, não agradece. Aleluia. Mas quando chega o momento duro, você, eu não vou agradecer não. Eu só vou pedir, eu vou questionar a Deus. E Deus está dizendo para nós nessa manhã: em tudo dai graças a Ele, porque é a vontade dEle. Está passando pela prova, é a vontade dEle. Está passando pelo deserto, é a vontade dEle. Está passando problema, é a vontade dEle. É tudo sobre a vontade dEle. E a nossa geração não entendeu que é por Ele, para Ele que nós estamos vivos. Escuta isso aqui, por gentileza, que você está aqui nessa manhã. Se não fosse Ele, o diabo já tinha te tragado. Se não fosse Ele, o diabo já tinha levado a sua vida, saqueado a sua vida. Se não fosse porque a Bíblia vai dizer que o demônio está ao nosso derredor, bramindo que nem um leão, querendo nos tragar. Mas Deus dá ordem para os anjos nos guardar a nossa vida.
Você tem um anjo do lado te guardando. O diabo não toca. O raio cai, mandarabasubica lavassou. O diabo não toca, porque Deus dá ordem para o teu anjo. Eu vou reclamar, porque eu só como ovo. Eu vou reclamar porque eu só estou comendo frango. Eu vou reclamar porque Deus não está me vendo. Eu vou reclamar porque minha casa está de ponta cabeça. Eu vou reclamar, ei, tudo dai graça, porque a vontade de Deus, você não passa nada, porque Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Deus está contemplando sim. Pastor, porque não muda? Vou dizer agora. Vai doer, mas vai escurar. Para de reclamar. Para de murmurar. Até quando você vai ficar murmurando? Anos e anos, até quando vai ficar murmurando perante Deus? Dá graça a Ele por tudo. Estou na prova, adoro. Estou no deserto, adoro. Está passando um momento difícil, estou desempregado, adoro. Só tenho feijão, arroz em casa, adoro. Tem gente que não tem nem o que você tem na casa, meus irmãos. Tem gente que não tem nem feijão e arroz na casa para comer e está adorando ao Senhor. Que nem o nosso irmão José Lindo, isso aqui. Tinha um amigo meu lá no Brasil que ele dizia assim, o pastor Michel. Ele passou por um tempo de escassez, que ele falou que a geladeira dele parece um clube de discoteca. E eu falei, esse varão não está vigiando não. Minha geladeira, pastor João, parece um clube, o que é? Só ar e gelo. Só fumaça e gelo dentro da minha geladeira. Falei, rapaz, precisando de discoteca, só ar e gelo. E eu nunca vi um homem que tanto buscava a Deus no vale. E eu questionei um dia a Deus, falei, Deus, esse menino está desempregado. Não ajudava ele está desempregado, está todo dia no monte, todo dia com campanha. É a cruz que carrega. É porque é Deus, porque eu já falei que um dia Deus sabe os nossos limites, irmã Cléo. Deus sabe se o pastor João um dia for próximo bastante, brigou deixar um dia para dirigir o culto aqui, não está aqui mais na igreja. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Ah, porque você não é próximo, você não é abençoado, porque Deus conhece. Sabe que um dia ela não vai estar aqui mais. Deus conhece os seus limites. Deus sabe até onde ele falou, não, o pastor João é até aqui, ó. Vai ficar no limite. Ah, pastor, é proibido. Não é proibido. Deus deixou tudo para nós. Para ser abençoado e para ser próspero. Mas Deus já conhece o coração nosso. Ele conhece o coração de cada um. Aleluia. Então deixa nós viver no limite. Então em tudo você tem que dar graça. Está abençoado? Dê graça. Mas quando também passar na prova, dê graças a Deus. Jesus levantou o cesto, levantou os pães. Eu dou graça. Agradeceu ao Senhor, seu Pai, mandou todos se sentar. Ele distribuiu para toda aquela multidão. E aqui está o segredo de nós. Aleluia. Deus tem mostrado que no deserto é lugar de abundância. Aleluia, Jesus. Ele tem mostrado no deserto, aleluia, é lugar de reverência. Ele tem mostrado no deserto, aleluia, é lugar de obediência a Deus. Quantas pessoas passam pelo deserto e é desobediente? Quantas pessoas enfrentam o deserto e não ouvem a Deus? Por que não ouve a Deus, pastor João? Porque só se apega, irmã Raina, naquilo que vê. 2 Coríntios 5,7 diz, andamos por fé e não por vista. Você só quer aquilo que Deus te mostra. Você só vai adorar a Deus o que você vê, o que você quer apalpar a sua mão, o que você consegue pegar. Aleluia. A fé é um fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera em Cristo Jesus. Espera nele, tenha fé nele, confia nele, aleluia. Para aquela multidão, aqueles 5 pães e 2 peixes não era nada, mas para Jesus era a resposta de milagre no deserto. E eu vou dizer de novo, aleluia, no seu deserto tem providência, no seu deserto tem milagres de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós temos feito no nosso deserto? O que nós temos encontrado no nosso deserto? Tem encontrado Jesus? Amém ou não amém? Tem encontrado Jesus no deserto? Você acha que na reclamação Deus opera? Você acha que na murmuração Deus opera? Você acha que na mentira o Senhor opera? Ai, vai doer. Você acha que na pornografia Deus opera? Você acha que o adultério Deus opera? Não vai operar nesse deserto não, meu irmão. Infelizmente eu vou te dizer que não vai operar não. Deus não opera na mentira. Deus não opera na trapaçando os outros. Na trapaça. Não. Deus não trabalha. Então o que eu venho fazer nesse deserto? Ser obediente a Deus. E dar graça a Deus nesse deserto. Porque quando está no deserto com Cristo, aleluia, quando a providência chega em abundância.
Quando a providência de Deus chega, algo chega com abundância, irmã Gabi. Chega, que nem sabe nem de onde vem. Aleluia. Mas quando nós somos obedientes a Ele, irmão Gabriel, quando nós estamos, aleluia, sensível à voz de Deus, porque a Bíblia vai dizer, não é eu que digo, que quando o Senhor levantou e deu graça. Eu entendo, oh meu Deus. Eu leio esse texto aqui, eu viajo nesse texto aqui. E eu quero pôr uma empolga na sua cabeça também, como estava na minha, irmã Lidiane. Da onde apareceu esses 12 cestos? Quem quer, vou dizer essa palavra aqui, quem quer o louco de levar 12 cestos vazios para cima de um deserto? Quem quer o doido de ter 12 cestos vazios no meio do deserto? Sabe quem quer? Os crentes preparados. O crente que está indo atrás de Jesus já sabe que vai ter providência. Eu estou no deserto, mas eu estou seguindo a Jesus. Eu posso estar vazio de mim mesmo, mas quando eu chego até Ele, eu me transbordo de alegria. Eu posso estar vazio, eu posso estar fraco, cansado, apático espiritualmente, mas eu quando chego até Jesus no meio do deserto, Ele me surpreende, Ele me enche, Ele me transborda. Tem crente aqui nessa manhã, que quer ser transbordado pelo Espírito de Deus, quer ser impactado pela glória de Deus. Oh, aleluia. Quem sabe eu e você tá que nem, não sei se era menino, se era quem da multidão, subiu com esses 12 cestos vazios. Quem sabe eu e você entrando nessa manhã aqui de saco vazio, pastor de saco vazio, não vê mais esperança em nada, não vê mais solução em nada, coração tá vazio, o espírito está amargurado, a alma está triste. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã enfrentando esse deserto que nem aquela multidão estava enfrentando. Mas você foi até Jesus, acompanhou Ele no deserto, sabendo que ia ter resposta, sabendo que Deus é a provisão e Ele é o provedor e Ele é o milagre. Você foi até Ele, mesmo sem força, se arrastando, chegou até Jesus. Jesus está no deserto, mas eu vou atrás do meu Jesus. Jesus está lá, eu estou vazio, eu estou fraco, eu não tenho, aleluia, não consigo nem se manter de pé. E João 6,35 vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que vinha a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você vir até Jesus vazio, fraco, desnutrido, Ele tem a palavra para você. Qual é a palavra, pastor Ju? Ele é o pão vivo, se alimente dele nessa manhã. Levanta a sua mão para adorar Ele. Fala: Senhor, eu quero ser alimentado pela sua palavra. Não vai sair vazio aqui não. Do que mandaio, camanda récia, uraio do cabo, nan, calavasubi calabaio. O diabo pensou que você ia sair daqui vazio hoje, engano dele. Hoje você vai sair aqui cheio. Você chegou aqui com o seu depósito vazio. Você chegou aqui com o seu vaso vazio, quase secando. Mas você vem atrás de Jesus e Jesus está dizendo: hoje eu tenho maná do céu para a tua vida. Hoje eu tenho azeite do céu para a tua vida. Hoje eu tenho milagre para a sua vida. Aleluia. Todos, e eu vou encerrar aqui, todos saciaram. E hoje que mais nós encontramos, e eu vou dizer, geração desnutrida de palavra, geração frágil, fraca, não sabe que abrir a Bíblia e ler a Bíblia, não examina as escrituras, é enganado por qualquer um na internet. Aleluia, qualquer um tem apostado da fé da pessoa. E a Bíblia vai dizer: vai chegar um tempo que muito enganarão a você, se apostarão da sua fé, vão usar a Bíblia para te enganar, vão usar a palavra de Deus para te confrontar. Mas aquele que tem um discernimento do Espírito Santo, aquele, aleluia, que conhece a voz de Deus, aquele que tem um coração sensível à palavra de Deus, não vai enganar, não vai enganar, não vai tirar a fé onde está a sua fé. A sua fé está baseada em Cristo Jesus. Então confia nele, porque no deserto Ele tem resposta, no deserto Ele tem milagre para a sua vida. Sobrou. Deus não trabalha não com escassez não, meus irmãos. É só quando Ele quer deixar nós na escassez, no deserto mesmo. É só quando Ele quer nos tratar, irmãos.
Se nós está no deserto, nós está sendo tratado por Deus, aleluia. Vai chegar o momento de escassez, sim. Vai ter, irmão, vai. Por quê? Porque tem algo ainda que tem que ser arrancado. Olha aqui para mim, por gentileza. Tem algo que tem que ser tirado. Tirar de nós. O que é, pastor, o que desagrada a Deus? Saia mais crente, toda vez eu falo, saia mais crente do que você entrou aqui hoje. Saia mais fiel a Deus como você entrou aqui hoje. Aleluia. Quer milagre no deserto? Siga Jesus. O que nós somos? Imitadores de Cristo. Como nós temos que andar? Como Cristo anda. Como devemos amar a igreja? Como devemos amar a Cristo? Como Ele ama a igreja, como Ele te amou já. Como Ele pagou lá na cruz do Calvário por você, assim que nós devemos amar a Cristo. Quer resposta de Deus no deserto? Ama Ele acima de todas as coisas. Siga Jesus de verdade, meus irmãos. Essa geração nossa hoje, as igrejas, pastor, elas não tem mais essas palavras. Aleluia. Abandone o que você tem praticado há anos aí fora. Hoje você está com Cristo, amanhã você já não está mais. Você serve a Deus porque que Ele quer te dar. Eu vou dizer de novo aqui. Você só serve a Deus porque você quer algo em troca. O nosso Deus não é um Deus de barganha. Serve a Ele porque Ele já te deu Jesus Cristo lá naquela cruz do Calvário. Serve a Ele. Eu vou dar conta daqui, meus irmãos. Dessa igreja. E eu sempre tenho falado. Deus, nas minhas orações na madrugada, eu gostaria de Deus. Eu sei que muitas vezes vai entrar pessoas ali que não vai gostar da palavra. Mas eu prefiro falar a verdade e levar pessoas. Eu não levo ninguém. Convencer a pessoa do pecado e morar no céu junto comigo. Senhor, eu sei que vai chegar muitas das vezes que a pessoa não vai gostar da mensagem. Mas eu prefiro que não goste, mas confronta nós. Porque a palavra do Senhor nos confronta, meus irmãos. Por que confronta? Porque é confrontar o pecado. A palavra de Deus confronta o pecado. E o pecado tem nos afastado de Deus dia após dia. Sabe como o diabo quer que nós fique? Do jeito que nós estamos. Não faz mal nenhum, inofensivo. Não faz mal nenhum. Vai ali, adora, sai do mesmo. Entra frio, sai gelado da porta para fora. É isso que o diabo quer, irmãos. Escute isso aqui, talvez isso vai escandalizar você. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer deixar do jeito que você está aí mesmo. Frio, gelado, uma geladeira. Deste jeito ele quer que você esteja. Não senta a presença, não fala em línguas estranhas, não é batizado, não é renovado. Quando chega a presença, tudo normal. A presença de Deus tem nada normal, não, irmãos. Aleluia. Quando nós chegamos até Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que a palavra dele renova nós a cada dia, a cada manhã. Nós hoje acostumou. Eu estava vendo ontem aquela novela da Record, lá na casa de Abinadab, lá. Eu já preguei umas duas, mas eu amo esse texto, sobre a arca. 20 anos na casa de Abinadab, lá no outeiro lá. Abinadab, os filhos, zoando toda a presença de Deus, a arca da aliança. Acostumou 20 anos na casa, já foi pregado, acho que foi o Mauri que pregou que tem. Pastor, né? 20 anos na casa de Abinadab, todo mundo acostumou. A geração nossa está desse jeito, acostumou. Eu vou na igreja, adoro a Deus, levanta a mão, glorifica a Deus, e amanhã eu volto tudo nas minhas práticas mundanas, tudo de novo. Acostumou com a presença. Não podemos acostumar com a presença. Todos os dias temos que ser renovados. E o que renova, pastor? Oração, jejum e palavra. Não tem outra coisa. Palavra, medita. O que Deus disse para Josué em capítulo 1, verso 8? Não aparta da sua boca este livro, mas medita dele dia e de noite, que tudo que você fizer será bem sucedido. Se coloque sobre os teus pés, por gentileza. Vou encerrar agora. Quero que o grupo de louvor prepare um louvor. Lidiane, prepara um louvor para estar louvando. E eu vou chamar só corajoso. Hoje eu falei para o senhor, eu saí de casa meio ousado hoje. Saí que nem o irmão Josevaldo. Saí meio ousado hoje, Josevaldo. Eu saí com o apetite de Jeová, porque essa palavra estava ardendo no meu coração. Meus irmãos, a palavra do texto vai dizer, eu vou encerrar, que sobrou 12 cestos cheios de peixe e de pão. Quer ter providência na sua casa? Quando Jesus for para o deserto, vai junto. Quando Jesus se mandar para o deserto, vai junto. Porque é melhor estar com ele no deserto do que estar tudo bem, aleluia, com o diabo. Vai com ele para o deserto. Porque quando Jesus manda para o deserto, tem prova, tem providência, tem milagre. Quando ele manda nós para o deserto, sempre vai ter alguma resposta. É mais fácil estar com Jesus no deserto, meus irmãos. E hoje que as pessoas não querem estar no deserto com Deus. Sobrou 12 cestos. Quer ter abundância? Meus irmãos, e eu vou dizer aqui, quer viver o melhor de Deus nessa terra? Sirva a Deus, meus irmãos. Quer ser um homem, uma mulher bem-sucedida? Sirva a Deus verdadeiramente. Coloca no altar do Senhor. Sirva ao Senhor em tudo. Quero convidar você. Sair do seu lugar.
Falou, pastor, eu estou num deserto, eu não vejo solução. A resposta chegou, vem atrás de Jesus. Eu vou dizer, isso aqui é para corajoso, irmão, não é para fraco não, é para pessoas que querem mesmo. Eu estou no deserto, pastor João, o que eu faço? Não vejo solução zero. Vem até Jesus. Saia do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida.